Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de São Mateus, capítulo 16, primeiro versículo. A mensagem dessa noite: se eu tivesse uma escolha, se eu pudesse escolher, eu não pregaria. Mas eu não estou aqui para te dar minhas escolhas ou minhas preferências. Mateus 16:1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e os sinais dos tempos não conheceis? Eu quero usar como tópico nessa noite as 3 palavras mais trágicas dos últimos dias. As 3 palavras mais trágicas dos últimos dias. Abaixe a sua cabeça, por favor. E eu quero pedir para todos que estejam sentados, tentem não ficar se movendo por aí, a não ser que uma mãe tenha que se levantar, que tenha com um filho pequeno ou algo dessa natureza. Eu quero que você preste bastante atenção e mostre reverência à palavra de Deus, como eu sei que você vai fazer. O Espírito Santo se agrada disso. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, nós dependemos totalmente nos seus caminhos e na sua palavra. Nós pedimos, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos ajude a pregar, nos ajude a dizer exatamente o que o Senhor quer que seja dito. E eu te peço pela unção do Teu Espírito sobre essas pessoas, assim como a sua unção esteve no nosso louvor, na música que cantamos essa noite, e nos unge para pregar, Deus. E eu peço em nome de Jesus, para que nós possamos diminuir e que o Senhor possa crescer. E todos dizem amém e amém. Como um pregador do Evangelho, várias vezes eu já tentei padronizar esse ministério que Deus deu a esse pobre vaso de barro. Depois de ver grandes pregadores da Bíblia, e é claro, o maior de todos foi Jesus Cristo. A maioria das pessoas não sabem ou entendem o ministério de Jesus, os seus 3 anos e meio a 4 anos nessa terra, que literalmente mudaram, desafiaram, proclamou a grande redenção de Deus, porque Ele era Deus manifestado na carne, Emanuel, Deus conosco. A maioria, quando pensam em Jesus, eles pensam a respeito daquele Jesus que abençoava as criancinhas, e isso Ele fez também. Eles pensam somente em Jesus que cura os doentes, e certamente Ele fez isso também. Eles pensam nos seus milagres,
Eles pensam no Sermão da Montanha, mas realmente Jesus tinha 3 apresentações de como ele tratava a humanidade. Com o pecador, independente de quão mal, quão mergulhado em pecado aquele indivíduo se encontrava. O gadareno endemoniado, a mulher que a Bíblia diz que era uma grande pecadora, e ainda assim ela limpou os seus pés com suas lágrimas, e ele perdoou os pecados dela. A humanidade passava por um grande sofrimento, porque as garras do inferno, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus veio, as pessoas estavam em um cativeiro de Satanás tão grande, que era como se Satanás com demônios estivesse batendo na humanidade como um chicote bate em um animal. Mas Jesus nunca falou de maneira cruel com o pecador. Pense a respeito disso. Ele nunca os escorraçou, ele nunca falou com eles de maneira grosseira. Ele disse: eu vim por você, eu não vim pelos que são justificados, eu vim pelo pecador, para que ele se arrependa. E eu amo isso, porque isso inclui Jimmy Swaggart. Ele nunca repreendeu nem um deles. Quando a mulher com 5 maridos, uma vida que estava bagunçada, suja, arrebentada, manchada, e ela chegou até o fundo do poço, até mesmo aquela sociedade rígida, aquela sociedade samaritana, uma sociedade legalista, ela não se importava mais com o que os outros diziam, e ela estava agora vivendo com outro homem. Para muitos hoje isso é comum, mas antigamente não se fazia isso. Mas para ela não existia esperança. Mas Jesus nunca a tratou mal. Ele simplesmente disse: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há nada mais bonito, nada é tão bonito que Jesus Cristo chamando o pecador para se arrepender. Quando ele tratava com os conhecedores, os sofisticados, os cosmopolitas, conhecedores, os estudados, pessoas dessa classe, é interessante que ele parece ignorá-los completamente. Era como se eles não existissem. Ele usava sarcasmo neles, quando ele se encontrava com eles. Uma vez, quando ele estava pregando, curando os doentes, fazendo todo tipo de milagre, Herodes mandou os seus guardas para prendê-lo. E eles vieram para levar Jesus de volta. Mas quando eles disseram: estamos aqui para te prender e te levar para Herodes, ele se virou para eles e, olhando de uma forma sarcástica, disse: diga para aquela raposa que eu estarei aqui hoje e amanhã, e estarei fazendo milagres.
Depois irei para Jerusalém, morrerei numa cruz, me colocarão em uma cova, mas diga que eu vou sair daquela cova. Eles disseram: sim, Senhor. Glória a Deus. Eu estou tentando te falar uma mensagem que Jesus não era um homenzinho qualquer, covarde, com medo dos outros. Ele era um homem, cheio do Espírito Santo. Os demônios tinham medo da presença dele. Quando abria os olhos das pessoas, acalmava as tempestades quando ele falava. Deus nos livrou desses mauricinhos. Acabaram de sair do cabeleireiro, fizeram as unhas, cortaram o cabelo e se autodenominam pregadores do Evangelho. Houve um homem enviado por Deus que o nome era João. Precisamos de homens. Jesus era um homem. Quando ele tratava com os religiosos, existe vezes que eu senti no fluir do Espírito Santo. Eu posso dizer honestamente que eu nunca falei nada no púlpito que eu não acreditasse que foi Deus que me mandou falar. Às vezes depois eu fico pensando a respeito daquilo. Mas existem vezes, 3 horas da manhã, e eu acredito que Ele me diz isso ou aquilo, e eu travo, e eu começo a tremer, literalmente. E eu digo: Deus, eu não posso dizer isso. Mas de repente a unção do Espírito Santo é que me capacita. Quando Jesus lidava com os religiosos daquela época, eles sempre tinham uma denúncia contundente para fazer. Ele disse: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Agora lembre-se disso. Quando ele disse, ele estava olhando a eles bem nos olhos. Ele não estava a milha de distância deles, ele estava olhando diretamente nos olhos deles e os chamou de hipócritas, que era uma das piores coisas que você podia chamar, principalmente se fosse um fariseu ou um escriba. E ele disse: ai de vós, seus guias cegos, seus tolos, suas cobras, suas víboras. E você pergunta: será que foi Jesus mesmo que falou essas coisas? Não parece muito com o olá, meu querido, parece? A.W. Tozer disse: há uma noção por aí de que para ganhar um homem devemos concordar com ele. Na verdade, o oposto é verdadeiro, ele disse. J.K. Chesterton observou que cada geração teve de ser convertida pelo homem que mais a contradiz. O homem que está indo na direção errada nunca vai se endireitar através do religioso afável que caminha ao lado dele fazendo as mesmas coisas. Alguém deve se colocar no caminho e insistir que o homem errante vire e siga a direção certa. E há um sentimento em que todos nós estamos nessa confusão humana juntos. E por essa razão existem certas áreas e assuntos onde todos podemos concordar. O cristão não vai discordar apenas para ser diferente. Mas sempre que os padrões morais e visões religiosas da sociedade diferem dos ensinamentos de Cristo, ele vai discordar categoricamente.
Ele não vai admitir a validade de uma opinião humana quando a palavra de Deus é clara. Algumas coisas, a W. Tozer diz que não são discutíveis. Não há nenhum outro lado para elas, apenas o lado de Deus. Quando os homens acreditam em Deus, eles falam com ousadia. Quando duvidam, eles conferem. A maioria dessa conversa religiosa atual é apenas incerteza racionalizada, e é isso que eles chamam de engajar-se em um diálogo contemporâneo. É impossível imaginar Moisés ou Elias se ocupando com esse tipo de coisa. Todos os grandes líderes cristãos têm sido dogmáticos, segundo A. W. Tozer. Para esses homens, 2 mais 2 é 4, e qualquer pessoa que insista em negá-lo ou suspender o juízo sobre ele foi considerado como frívolo. Eles só estavam interessados em um denominador comum, e isso era se eles se encontrassem em Terra Santa. E nós poderíamos usar alguns desses homens nos dias de hoje. A primeira palavra que eu quero chamar a sua atenção para ela nessa noite, uma das mais trágicas, perigosas palavras que Jesus já usou. Ele disse em Mateus 24, verso 4 e 5: tende cautela para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. A primeira palavra é engano. Agora eu quero que você saiba que essa passagem que eu acabei de ler para você, muito nos últimos dias virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando lemos essa passagem, nós pensamos que fala a respeito de algum insano, cheio de demônios, um guru da Índia ou algum outro lugar, que de uma maneira insana se declara como Deus para aqueles que existem, mas não é isso que essa passagem diz. Na verdade, tem um duplo sentido dentro dela, e quanto mais profundo você estuda, mais poderoso ela se torna. Primeiro de tudo, significa no grego que muitos virão em meu nome dizendo que eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E vão enganar vários, mas o segundo significado é ainda mais poderoso e ainda é mais enganoso. Alguns estudiosos gregos dizem que significa: muitos virão em meu nome dizendo Jesus é o Senhor, dizendo que Ele é o Cristo, Ele é o Rei dos Reis. E quando eles fazem essa declaração, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, para a maioria do mundo, a igreja hoje vai abrir as portas para Ele, e esse falso profeta agora tem credibilidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Será que eu estou sendo claro? Hoje, um dos mais podres, sujos, diabólicos e atrativo dos pecados é encoberto com glória a Deus. Está encoberto com obrigado Jesus e aleluia. As palavras são usadas certas, todas as terminologias são usadas da maneira certa, e o corpo de Cristo escuta e pensa assim: só porque as palavras certas estão sendo usadas, as coisas certas estão sendo feitas, as emoções estão boas. E eu tenho cuidado em ser crítico quando eu te digo nessa noite que a maioria daqueles que usam o termo que eu acabei de falar não são batistas, metodistas ou presbiterianos, mas eles são pentecostais e carismáticos.
Milhões de pessoas hoje estão sendo enganadas. Milhões nas igrejas estão sendo enganados. Escute bem. Sinais e maravilhas, e nós acreditamos em curas, em milagres e curas. A Bíblia está cheia de exemplos, a nova aliança e a velha aliança estão cheios de sinais, de milagres e com o poder de Deus. Deus respondendo a orações e fazendo grandes coisas, nós proclamamos, acreditamos e declaramos. Mas sinais e maravilhas não são sinais de espiritualidade ou aparência de Cristo. Você está me ouvindo? Sinais e maravilhas não são sinais de espiritualidade, de semelhança com Cristo. Quantas vezes escutamos falar de milagres, quando a vida por trás daqueles que fazem os milagres está suja, cheia de pecado, e milhões de pessoas são enganados porque o mundo hoje está buscando um sinal, a maravilha, um milagre. E para ser sincero com você, o anticristo vai ganhar a confiança da igreja e da maioria do mundo através de milagres e sinais. Se você sair daqui hoje e falar assim que o Jimmy Swaggart não acredita em milagres e maravilhas, você estará mentindo. Mas eu quero te pedir, te implorar, com os pentecostais, implora aos carismáticos. Sinais, maravilhas e milagres não são sinais de semelhança com Cristo. Tem muito pouco a ver com semelhança com Cristo. E milhões estão sendo enganados. Jesus disse: muitos virão em meu nome, usando o meu nome, proclamando o meu nome, dizendo: Jesus é o Senhor, e vão enganar a muitos. O que é que isso quer dizer, irmão Swaggart? O que é que isso quer dizer para mim como um cristão? Como é que eu vou saber o que é real e o que não é? Se você está dependendo de alguém para pensar para você, você está em apuros. Semana passada, eu estava ao lado da nossa casa, tem um campo de golfe ali. Eu não jogo golfe, eu não tenho tempo, mas eu gosto de andar e orar naquele campo. E os zeladores do lugar sabem quem eu sou hoje, e eles chegam até mim e pedem oração. E um chegou para mim e disse: irmão Swaggart, o meu pastor disse que não é para ouvir a você ou aquele outro pastor ou a mais ninguém a não ser ele. E isso tem se tornado comum na igreja hoje. É chamado de pastor, é chamado de profeta, é chamado de pastores ou presbíteros que falam: não escute a mais ninguém sem ser a mim. Vou te dar um conselho bem ousado agora. Se você ouvir isso, saia daí, largue-os. Eu digo para as pessoas da nossa igreja em Baton Rouge: escute a qualquer pregador que você quer escutar. Vá a qualquer igreja que você quer ir, porque eu acredito que nós ancoramos eles na palavra suficiente, que eles vão saber como tirar o joio e colher o trigo. Eles vão deixar de lado o que não presta e aceitar a palavra do poderoso Deus. Isso hoje em dia não cai bem e não é considerado uma boa pregação em 1980 ou em qualquer outro ano que você
Sinais, maravilhas, milagres, por mais que nós queremos e por mais que nós amamos, não são sinais de semelhança a Cristo. Eu acredito em orar pelo doente, acredito em ungir com óleo, eu acredito que Deus me curou, eu acredito em milagres, eu já vi Deus fazer milagres. Mas santidade e retidão são os verdadeiros sinais de espiritualidade e semelhança a Cristo. Entretanto, não há muito dinheiro em santidade e retidão. Mas Paulo disse em Hebreus, se é que Paulo escreveu Hebreus, que sem santidade nenhum homem veria Deus. Retidão e santidade, santidade e retidão. Jimmy Swaggart, o que é santidade? Para começo de conversa, você não tem santidade nenhuma. Eu não tenho santidade nenhuma. Quer dizer, eu tenho alguma santidade, mas não é minha. Você tem alguma santidade, mas não é sua. Foi comprado e adquirido no Calvário, e através da graça e misericórdia, sem dinheiro, sem preço, nada em minhas mãos pode pagar. Eu só tenho a cruz de Cristo, Jesus Cristo, e a perfeita e soberana obra da graça, que através do sangue dele me faz santo, santo, santo. Glória a Deus, santo. Glória a Deus. Eu peço perdão por não me conter. Faça vista grossa a minha alegria, porque eu sei que o inimigo está rangendo os dentes. Aleluia. A santidade que eu tenho é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não mereci, eu não paguei, o dinheiro não pode comprar, mas através do sangue dEle e através da sua graça soberana, Ele me declarou santo. Glória a Deus, glória ao nome do Cordeiro. Existem dois tipos de santificação. Eu não quero falar a respeito disso. Eu quero falar a respeito de um tipo de santificação. Você ainda não está pronto para o segundo. Santificação, soberano ato de Deus, dado através do preço pago por Jesus Cristo, faz de você santo. É quando você acaba de ser salvo, é automático. Agora deixa eu te falar a respeito da justificação. Santificação te faz santo. A palavra faz significa uma obra de construção, uma obra milagrosa de recriação. John Newton pode não ter entendido por completo, mas entendeu o suficiente quando ele escreveu: aleluia, aleluia Deus, aleluia Deus, aleluia Deus. Foi quando Ele nos santificou, Ele nos tornou santos. Agora deixa eu te falar a respeito de justificação. Justificação é um termo legal.
um advogado ou defensores, como nós usamos nos dias de hoje também. Eles entendem bem melhor do que nós. É um termo legal, justificação. É quando Deus faz inspeção do produto. Eu amo isso. Não o meu lenço. É quando Deus olha para o produto que foi desprezível, imundo, podre, sujo, nojento, blasfemo, manchado, obsceno, sombrio. E Ele faz inspeção daquilo que o sangue de Jesus fez. Ele faz inspeção em todos, mas Ele nunca rejeitou nenhum. Entenda isso. Ele nunca rejeitou nenhum. Então Ele anuncia para todo o céu: eu declaro Ele limpo, santo, justificado. Glória! Minha santificação e minha justificação é conhecida por todo anjo no céu, é conhecida por todo demônio no inferno, é conhecida pelo chifrudo e é conhecido pela glória de Deus. E graças a Deus, hoje eu sei que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos ex-drogados nós temos aqui nessa noite? Quantos de vocês aqui eram alcoólatras? Quantos mentirosos nós temos aqui essa noite? Alguém disse: aquele irmão tem muito pecado no passado dele, e ele disse: sim, mas estão todos no passado. Aquele pecador, cambaleando, cheio de pecado, desprezível, imundo, cai aos pés do Redentor do mundo, e o sangue de Cristo é aplicado na vida dele, e independente do que ele era no passado, Deus olha para ele e diz: eu não encontro nenhuma iniquidade nele. Não há então nesse momento não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uhul! Glória a Deus! Não é bom saber disso? Aleluia! Vá para casa nessa noite. Vá para casa nessa noite. Vá para casa nessa noite. Quando você fechar os seus olhos e deitar no seu travesseiro, enquanto o inferno grita e os demônios gritam, você pode descansar nos braços dele, com a graça do Pai Celestial, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, e você é lavado com o sangue do Cordeiro, e nem os diabos podem te parar, nem os demônios podem te parar.